Olá, amigos, muito bem-vindos a mais um bate-papo especial aqui pela WTC Web. E hoje nós vamos conversar aqui com Aldo Rebelo, uma figura que conta muito aí a vida política, a vida administrativa do Brasil. Tudo bem, Aldo? Tudo bem, Barreto? Um abraço, uma alegria recebê-lo aqui, meu amigo. Graças a Deus, estamos aqui sendo recebidos na sala do ministro. Posso me tratar como ministro, que eu acho que quiser. Com toda a deferência e conteúdo, né? Ministro, você acabou de lançar aqui em 2021, né? 2021, o Quinto Movimento. Vamos falar um pouquinho sobre o livro, que é uma visão, uma proposta para o Brasil. Seria? Exatamente, Barreto. O livro é uma combinação da minha experiência política, administrativa, com as minhas convicções. O que eu penso do Brasil, que é uma visão muito otimista, de muita confiança no Brasil, apesar dos nossos problemas. E proponho no livro uma leitura do Brasil. Eu divido a história do Brasil em 4 grandes períodos, ou, de outra forma, 4 grandes movimentos que constituem a criação da base física do território, que é o primeiro movimento, que vai até 1750, com o Tratado de Madrid, quando o Brasil já tinha mais ou menos a configuração geográfica de hoje. O segundo movimento, que é o da independência, promover a independência do país num continente como esse. As colônias espanholas criaram 19 países diferentes. Portugal fez do Brasil um único país continental. Esse é o segundo movimento, a independência. O terceiro é consolidar essa independência, que também não foi simples. Guerras civis, rebeliões separatistas. O Rio Grande do Sul chegou a proclamar uma república, ter um presidente. A Confederação do Equador, em Pernambuco, tinha bandeira, procurou reconhecimento internacional. Isso tudo nós resolvemos. Esse é o terceiro movimento. O quarto movimento é a construção física, econômica, social, o período Vargas, a industrialização, a legislação social. E esse quarto movimento vem até recentemente, quando esse movimento não vai ter Copa, criou uma confusão no país, o país perdeu a orientação, dividiu-se em torno de coisas secundárias, o país passou a ser dividido entre esquerda e direita, dividido entre preto e branco, dividido entre homem e mulher, dividido entre tudo, entendeu? Coisa secundária. Aí eu proponho o quinto movimento, que é retomar esse processo de construção baseado no interesse nacional, nos interesses coletivos, na união do país e não na divisão do país, como, infelizmente, ainda tem protagonistas que propõem. Divisão essa que estamos vendo aí nas ruas, aí, nesse processo eleitoral que nós estamos aí já vivenciando, né? Como é que o ministro analisa essas questões hoje aí, que estão dividindo brasileiros, a questão da esquerda e da direita, governo Bolsonaro? Como é que o ministro vê toda essa situação? O governo, infelizmente, tem sido um fator de divisão. Nós temos aí diante de uma guerra. A guerra é um fenômeno que, queiramos ou não, vai atingir o Brasil. O preço do petróleo já passou de $100. Claro que isso vai atingir o preço do gás, o preço da gasolina, o preço do diesel, o preço do transporte terrestre, do transporte aéreo, do transporte coletivo, o frete, e chega no preço dos alimentos. Então o Brasil precisa unir o povo, a população, os empresários, os políticos, para defender o interesse nacional. Barreto, quando você para numa fila, na véspera do aumento de gasolina, o povo vai para a fila para abastecer com o preço ainda em vigor. Não há 2 filas, a fila do eleitor do Lula, a fila do eleitor do Bolsonaro. O preço para um é outro, é um, e para o outro é outro preço. Não. Quando tem aumento da gasolina é para todo mundo. Quando chega a pandemia, ela também não vai escolher, não. Você votou em quem? Então você vai pegar a Covid. Você votou no outro, não vai... Não, é para todo mundo. Se você vai no supermercado, não tem 2 prateleiras. Preço diferenciado, não. Né? O preço do eleitor da esquerda é aqui, o preço do eleitor da direita é ali. Não, a escola é uma só.
A escola ou é boa para todo mundo, para o filho de quem votou na esquerda e para o filho de quem votou contra a esquerda, não tem duas escolas. Ora, tem escola de divisão social, a escola dos ricos, particular, muito boa, e a dos outros é uma escola pública com dificuldade. Então eu digo o seguinte, os problemas unem o Brasil. Por que é que a solução não pode unir? Por que é que o Brasil tem que se dividir quando procura a solução? Eu acho que o Brasil precisa se unir em torno da solução ou das soluções para os nossos problemas. Primeira solução, o país precisa voltar a crescer. Essa solução é uma solução que interessa só ao governo de esquerda ou ao governo de direita? Não, é uma solução que interessa a todo mundo. Seja qual for o governo, ele vai ter que procurar fazer o país voltar a crescer. Seja qual for o governo, vai ter que procurar reduzir as desigualdades que voltaram a crescer no país. Seja qual for o governo, ele vai ter que governar a democracia. Ninguém vai aceitar golpe de Estado de ninguém. Então, é isso o que eu proponho, que o Brasil, que já está unido nos problemas, procure também se unir nas soluções. Faz parte do quinto movimento. Esse é o quinto movimento, voltar a crescer, voltar a se desenvolver, voltar a reduzir desigualdades e voltar a valorizar a democracia. A democracia é sempre cheia de problemas, cheia de dificuldades, de mazelas. Mas alguém acha que no Brasil vai ter uma ditadura? Alguém vai aceitar uma ditadura de quem? Do judiciário, dos empresários, dos operários, do funcionário público, do Supremo, dos militares, dos agricultores? Ninguém vai aceitar a ditadura de ninguém, minha gente. O povo não aceita nenhum governo que é eleito, já derrubaram o quê? Os 2 ou 3, derrubaram o Fernando Collor, derrubaram a presidente Dilma. Uma ditadura, no dia que ela começar, já está todo mundo unido contra, para derrubá-la. Então é o seguinte, está insatisfeito com a democracia? Trate de aperfeiçoá-la, de melhorá-la, de torná-la mais representativa. Acabar com ela é uma ilusão. Vai para a porta de quartel pedir a volta dos militares. Militar quer herdar esse problema que os civis criaram? Não, eles que tomem conta. Militar tem outra função no Brasil, não está disposto a tratar de coisas que os civis deveriam tratar. Ministro, talvez essa vertente que nós procuramos uma opção, né? Tanto a esquerda, a direita, um governo que viesse, a terceira via que se fala muito, né? Talvez não fosse uma saída, em vez de nós termos essa polarização entre os candidatos que estão aí hoje, o Lula, né? O ex-presidente Lula e o Bolsonaro. O ministro vê a questão da terceira via. O problema, Barreto, é que a terceira via já tem tanta gente que eu acho que já está no acostamento, já não cabe mais na terceira via. Todo mundo quer ir para a terceira via. A terceira via não pode ser uma ideia de ser contra Lula e contra Bolsonaro. Isso não é programa de governo. As pessoas devem ver alguma coisa de positivo no Lula para apoiá-lo. Sem dúvida. E as pessoas devem ver alguma coisa de positivo no Bolsonaro para apoiá-lo. Ninguém apoia ninguém pelos seus erros e pelos seus defeitos. Apoia quando vê uma qualidade. Então deve ver no Lula uma pessoa que defende o trabalhador, que defende o salário mínimo, que defende os mais pobres. Isso as pessoas veem no Lula. Por quê? Porque o Lula fez o Bolsa Família, o Lula reajustou o salário mínimo, o Lula criou empregos, o Lula melhorou, abriu vagas nas escolas para a população mais pobre. E no Bolsonaro, alguém vê alguma coisa de positivo? É claro que vê. Bolsonaro aparece para as pessoas como alguém que defende valores que são importantes, como a família. Estou dizendo como as pessoas enxergam, como as pessoas percebem, tá certo? É assim que as pessoas percebem. Alguém que defende a família, alguém que defende os valores religiosos, que são coisas que a população defende. Por que a população defende a família? Porque na hora das dificuldades, Barreto, é a família que as pessoas recorrem. O estado de bem-estar social no Brasil é uma ficção. Na hora da necessidade, é um parente. Quando vem um menino de São Paulo ou do Nordeste para trabalhar em São Paulo, ele vai para a casa de um tio, de um irmão, de um cunhado, de um amigo. Alguém que o acolhe. Alguém que o acolhe. Então a família é importante por isso. Na hora da dificuldade, é a mãe, tá certo? O filho recorre à mãe. É a esposa ou que ajuda o esposo na hora das problemas de saúde.
o esposo ajuda a mulher, os irmãos se ajudam, e a religião também. Por que as pessoas recorrem à religião? Porque ela simboliza coisas muito positivas, a fraternidade, o acolhimento dos mais pobres, a misericórdia. Isso tudo são valores que as pessoas preservam. Infelizmente, a esquerda, isso não é verdade, mas deixou transparecer que é indiferente a esses valores. Porque quando alguém ataca a família, ataca a religião, os partidos de esquerda não se manifestam condenando abertamente isso. Aí dá a ideia que concorda. Eu sei que a maioria não concorda, mas a percepção é que concorda. E como esse pessoal mais conservador condena isso, aparece como sendo defensor da família e da religião. Então, eu acho que no Brasil, a necessidade é de você proteger esses valores da família, da religião. Isso faz parte da nossa formação, da nossa cultura, da nossa história. Defender esses valores sociais, a solidariedade, a proteção dos mais pobres, a elevação do padrão de vida, principalmente dos mais pobres, a questão social como uma questão importante, porque a questão social, o abismo social divide o país, gera ressentimentos. Você vai contar com os brasileiros que vão se sentir excluídos de um projeto nacional. O pessoal olha e diz, não, eu não estou participando desse projeto. Eu não tenho trabalho, não tenho a segurança individual e coletiva, a segurança pública, a escola dos meus filhos, a saúde. Quando você exclui brasileiros, você divide o país. Sem dúvida. Desmotiva. Uma desmotivação mesmo, né? O ministro é candidato. Pré-candidato à presidência da República. Pré-candidato. Vamos consertar isso. Isso. Ainda sem partido, porque estou discutindo com os amigos. Exatamente por quê? Porque como nós não nos identificamos com os dois projetos que estão em curso, em disputa, que é o projeto do PT e o projeto do atual governo, do atual presidente, isso não é nada pessoal, não tenho nada pessoal contra o presidente Bolsonaro, sempre tratei e fui tratado por ele de forma muito cordial, convivemos muito tempo no Congresso, 20 e tantos anos como deputado. O presidente Lula nem se fala, eu fui ministro dele, tenho apreço por ele. Agora tenho diferenças políticas importantes com a orientação do atual governo e do PT. Eu acho que eles não reúnem as condições para enfrentar os desafios do Brasil. Eles contribuem para dividir o país e dividir em torno de uma agenda secundária. Se fosse para dividir o país em torno de uma grande causa, como o Brasil já foi dividido entre quem era a favor da independência e quem era contra, quem era a favor da escravidão e quem era contra, quem era a favor da república e quem era contra, isso são grandes causas. Mas dividir o país entre esquerda e direita, isso significa o quê? Dividir famílias. Eu vejo famílias nos grupos que se digladiam, que brigam por razões ideológicas. Dividir o país entre preto e branco, um país miscigenado, um país mestiço. O Brasil já nasceu misturado, mistura de português com índio, com africano. Tudo isso veio misturado no Brasil. Agora você quer dizer, não, o país é preto e branco e os pretos e os brancos têm que brigar. Os pretos e os brancos têm que brigar juntos. A construção de uma construção de um país melhor. O país, se o país for melhor, ele tem que ser melhor para preto, para branco, para mestiço, para índio, para todo mundo. Não pode ser uma briga, briga de homem e mulher, como se fosse um antagonismo. A promoção dos direitos da mulher é um desafio para reunir homens e mulheres, e não para dividir, como, infelizmente, alguns movimentos querem fazer. O ministro não contempla a possibilidade de uma outra candidatura que não seja a presidência da República? Não, por quê? Porque eu quero apresentar um debate, um roteiro que inclusive está nesse livro do Quinto Movimento, onde eu trato de economia, ciência e tecnologia, democracia, desigualdade, Amazônia, defesa nacional, infraestrutura,
energia, tudo isso está tratado no livro. Eu quero apresentar esse roteiro e esse debate para o país. E a melhor plataforma para apresentar essas ideias é uma candidatura à presidência da República. Não seria uma candidatura terceira via, não, ministro? Não teria essa conotação também. Porque a terceira via se apresenta como anti-Bolsonaro e anti-Lula. Eu não sou anti-Lula, não sou anti-Bolsonaro. Eu tenho um outro projeto, uma outra alternativa, que eu julgo mais adequada para o Brasil. Eu não fazer uma campanha sendo anti isso ou anti aquilo. Eu acho que também não é isso que as pessoas estão procurando. As pessoas estão procurando uma ideia para o país que seja uma alternativa melhor do que a do Lula e do que a do Bolsonaro. Se você não tiver essa alternativa, é melhor ficar em casa. Melhor ficar em casa. Tá certo, o ministro 4 vezes ocupando ministérios no governo Lula e Dilma, 6 mandatos na Câmara Federal. Isso, o ministro, correto? Correto. Eu fui vereador em São Paulo. Vereador também, em São Paulo. Foi a minha trajetória inicial foi como vereador em São Paulo. Depois eu fui deputado por 6 mandatos, fui presidente da Câmara, fui líder do governo e ministro da coordenação política, depois ministro do esporte, depois ministro da ciência e tecnologia, depois ministro da defesa, e quando saí do Ministério da Defesa, assumi aqui por um período a Casa Civil do governo de São Paulo, fui secretário da Casa Civil. Governo Márcio França? Governo Márcio França. E agora só sou jornalista e pré-candidato à presidência da República. Colega de profissão aqui. O ministro, deixa eu te perguntar uma coisa. Um encontro nosso, passado ano passado, rápido, o deputado fez uma visita lá, à sede da Democracia Cristã, nós comentamos alguma coisa que eu havia visto, um comentário na Band, né? O ministro fez acerca da ida do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, até a Rússia, com o Putin e tudo mais. Né? Eu achei interessante que, numa determinado momento, o ministro fala acerca, também acompanhou a presidente Dilma numa reunião correlata a essa lá na Rússia, né? E que houve ali um encontro com o Putin. Nós estamos vendo essa questão aí da guerra que está trazendo uma instabilidade para a Europa e para o mundo inteiro, o ministro acabou de falar, né? Vai atingir todo mundo. Qual a impressão que o ministro teve pessoalmente do presidente da Rússia, do Vladimir Putin? Eu tive uma excelente impressão de um homem preocupado com o destino, não só da Rússia, mas do mundo. Tratou numa reunião reservada com a presidente Dilma de vários temas, inclusive dos interesses do Brasil, propôs acordos comerciais para comprar grãos e proteína do Brasil, e pela sinceridade e pela confiança no interlocutor. Ele disse para a presidente Dilma coisas assim de caráter muito reservado sobre a Rússia e sobre as relações da Rússia com o mundo, uma demonstração de que é uma pessoa sincera, que confia no interlocutor e que trata dos interesses comuns da Rússia, mas também do Brasil. Tão agressiva como a guerra que nós estamos vendo aí, os bombardeios, os movimentos de tropas e tudo mais, é a guerra da comunicação. E nessa, eu perguntei isso em decorrência disso. Nós temos visto aí que o presidente Macron, aqui da França, tem falado um pouco do destempero, né? Por isso eu perguntei, né, a impressão pessoal que o ministro havia tido dele, né, que o Macron, ele bate e dá uma soprada, né? Ele fala bem e fala mal. Então eu queria ter acho que isso não está sendo uma coisa leviana. Então essa questão é uma questão deles, mas não é algo leviano por parte, né? A guerra é sempre algo condenável. Ninguém pode elogiar nem desejar a guerra. Você tem que entender as circunstâncias da guerra. Ou seja, a OTAN é um pacto militar que avançou para as fronteiras da Rússia. E quando isso aconteceu com os Estados Unidos, eles criaram o maior problema quando quiseram instalar mísseis em Cuba. Aquela crise de Cuba, né? Quase chegamos ao confronto nuclear. A Rússia não quer que as suas Cubas recebam armas que ameaçam a sua soberania. Então é uma disputa de superpotências que o Brasil tem que se manter distante, mas defendendo a solução pacífica dos conflitos e não embarcando na retórica dos americanos e dos europeus nessa guerra. Isso não vai resolver nada dos nossos problemas. Ou seja, como for, o ministro acha que essa posição mais neutra do Brasil é uma posição correta e cômoda. Sempre foi. A nossa diplomacia sempre foi a de ser parte da solução dos problemas e não a de tomar
lado nos problemas. Quando teve guerra entre Egito e Israel, nós mandamos uma tropa para a paz do Sinai. Quando teve aqui uma guerra entre o Peru e o Equador, nós somos parte da solução. Nós nunca devemos ser parte do problema. Tem uma guerra ali, como é que você resolve a guerra? Não, eu vou dar um armamento para um dos lados. Não, o Brasil não pode fazer isso. Jogar gasolina na fogueira. O Brasil tem que ser parte da solução dos conflitos e acho que nesse aspecto o governo brasileiro está tendo uma posição correta e da tradição da nossa diplomacia. O Brasil precisa para crescer, ministro? O Brasil precisa aproveitar suas duas grandes vantagens diante do mundo. A grande fronteira agrícola, que ainda tem, e a grande fronteira mineral. Só tem uma fronteira mineral, além do Brasil, que é na África, com muitos problemas. Todas as minas do mundo já estão concedidas, não tem mais minas disponíveis. Só a Amazônia tem uma fronteira mineral gigantesca que precisa naturalmente ser aproveitada, respeitando o meio ambiente, respeitando as populações indígenas, mas em benefício do povo brasileiro. Ministro, eu gostaria muito de agradecer imensamente, meu nome, em nome aí dos nossos amigos da WTC Web, esse bate-papo que nós tivemos aqui, muito elucidador para mim, e tenho certeza para todos que irão assistir, né? E gostaria de deixar aqui aberto as suas considerações finais, aí o pessoal que nos segue, né? Obrigado, Barreto. Eu quero só dizer o seguinte, né? Vocês têm alguma relação com a democracia cristã? Sim. O Brasil é um país que tem essa herança na sua formação. Essa cidade de São Paulo nasceu da iniciativa e de um acordo de dois padres jesuítas com um cacique, foi o único de Bissá, para criar uma escola criada pelos jesuítas. A igreja no Brasil foi parte da construção do Brasil, da civilização brasileira. Então isso no Brasil não é apenas uma questão de política, mas é da nossa cultura, da nossa formação. E isso tem que ser protegido e preservado. Por que tem que ser protegido e preservado? Porque é parte da nossa memória, é parte da nossa história, é parte dos nossos valores. Portanto, se é parte do nosso passado, é parte do nosso presente. E sendo parte do nosso passado e do nosso presente, é necessariamente também parte do nosso futuro. Então, parabéns. Com toda certeza. Muito obrigado, ministra. Quem quiser adquirir aqui o Quinto Movimento, essa proposta é maravilhosa que o ministro tem para o Brasil, como é que faz, ministro? Ele está disponível na Amazon. Na Amazon. Em duas formas. Nessa forma aí, que é impresso, sim, e naquele formato eletrônico, e-book, para leitura em computador, meios eletrônicos. E o custo é muito modesto. Esse é um projeto para o Brasil. Um projeto para o Brasil e para o futuro. Muito obrigado, ministro. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aí. Continuem, que a gente vai trazer muito mais novidades ainda, com toda certeza. Valeu. Obrigado, ministro. Um abraço, Barreto. Obrigado.